Boa noite, estamos aqui em mais um podcast, uma conversa pela Uniesp, Faculdade de Música Carlos Gomes. E desta vez nós estamos aqui com o maestro, com o Dr. Branco Bernardes. Aqui eu tenho muita satisfação de estar dividindo essa mesa aqui, porque nós temos uma história que já conta com alguns meses. Enquanto ele vai fazendo as contas de quantos meses são, eu vou falando um pouco a respeito do maestro, que entre tantas atividades, entre tantos feitos pela música, aqui em São Paulo e fora de São Paulo, ele é o regente titular. São uns 300 meses, tá? Ele foi rápido. É rápido. 2 horas depois, assim. Então, já que... Só para não falar que você é regente da Camerata, da Orquestra de Câmara Paulista. Isso tudo vocês vão saber no decorrer da conversa. Eu gosto muito de romper um pouquinho esse formalismo. O Paulo, a gente se conhece há mais de 300 meses. E eles estão fazendo as contas. Agora é a vez de vocês fazerem as contas. E desde daquela idade que eu tinha, até agora mais de meio século, eu tenho uma tendência a ser um pouco iconoclasta. Então, rompendo um pouquinho com isso, vamos já para o nosso assunto. E qual que é o nosso assunto? Bom, a gente vai falar sobre música, vamos falar sobre música na faculdade. Ótimo. Tá? Em algum momento, a gente deve falar sobre o seu discipulado de um dos maiores regentes que o Brasil já teve, que é o nosso maestro Eleazar de Carvalho. Mas acho que a gente pode começando com música. O que você pensa? O que a gente pode falar para quem se dispôs a estar aqui ouvindo a gente, para que ele olhe para esse logotipo aqui e ele comece a se animar em vir fazer parte desse time que nós compomos. Então tá bom, vamos fazer propaganda um pouquinho aqui, né? E quando eu digo propaganda, no sentido do latim mesmo, propagare, né? Difundir, divulgar. A gente ficou pensando bastante, porque assim, a formação de músico ela é uma formação muito especializada. Eu comento bastante com os colegas que a gente demora pelo menos uns 5 anos para tocar mal violino. Para tocar violino de uma maneira medíocre, demora 10. Então, a gente precisa ter uma formação, especialmente aqui no Brasil, né, que a gente não começa a aprender o instrumento com 3 anos de idade, a gente começa mais velho. Eu mesmo comecei com 16 anos, que foi um desafio muito grande, violino, inclusive. Em ter cursos que sejam muito objetivos e focados no aluno. Então, no curso que a gente estruturou aqui na Faculdade Carlos Gomes, primeiro, ele é focado na prática, prática, os 8 semestres, e nos semestres finais, a gente tem um bônus que nenhum outro curso no Brasil tem, e isso eu fico emocionado de dizer, que é gestão de carreira para o aluno. Eu tenho muitos colegas, você também, né, que são médicos, engenheiros, psicólogos, músicos, gente capacitadíssima no que faz. Mas vai administrar carreira, engasga no assunto. E a gente precisa administrar carreira. Então, a gente criou esse diferencial no nosso curso. E tem muita gente interessada ali, pelo que eu estou vendo ali. Já por alguns comentários ali que já foram passados aqui, a gente já pode até antever que já tem gente que tentou trabalhar com isso, tentou fazer isso, e tem gente que não imagina nem como começar a fazer isso. Porque quando pelo menos na minha época foi assim, que foi igual que a sua, a gente entra na faculdade sendo doutrinado a ser um concertista, que lá no futuro vai ter um empresário, alguém que vai cuidar da carreira. A gente vai morar na nossa mansão de 800 metros quadrados, né, para começar, que depois a gente aumenta o tamanho da mansão. Eu vou descer toda manhã na minha escada de mármore, de caracol, e o meu mordomo vai estar esperando com o jornal do dia lá e com a agenda do dia, com os concertos e aonde que se eu devo pegar o meu helicóptero ou pegar um avião de carreira para o concerto de hoje.
Mas a gente sabe que vai além disso, e gestão de carreira não é somente você fazer gestão do tocar ou dar concertos. Gestão de carreira, imagino, eu tenho plena certeza, fazendo de conta que eu nunca conversei disso com ele. Nossa, Gestão de carreira é gestão de carreira do músico. E nos podcasts anteriores e nesse, vocês vão ver que a carreira do músico, ela abrange uma porção de atividades, uma porção de áreas, e nesse ponto, como ele apontou, a Faculdade Carlos Gomes, ela tem um diferencial bastante pontual no quesito em algumas disciplinas, focar vários desses pontos por onde os músicos podem seguir. E a modéstia não permitiu a ele, mas o pai e grande mentor dessa grade que nós temos hoje é justamente o Dr. Branco Bernardes. Muito obrigado, muito obrigado. Então, para o podcast não ser uma rasgação de seda, Paulo me elogiando, eu elogiando Paulo, vamos seguir adiante. Você não me elogiou ainda. Claro, para não ficar uma rasgação de seda. Mas eu elogio daqui a pouco. Então, a ideia disso tudo... Vou voltar aqui um pouquinho o nosso pendrive, né, porque não é mais disco. Até 2019, eu fui diretor de uma conceituada escola de música aqui de São Paulo, que é dita como sendo a melhor da América Latina. Aliás, naquela situação, Paulo era um dos melhores professores de piano que havia lá. Mas sendo do estatal, as coisas são um pouco mais lentas, ou muito mais lentas. E eu insistia muito com os professores que eu gostaria de trazer essa escola para o século XX. Poucos percebiam a ironia de que nós já estávamos no século XXI. E vou voltar então a explicar o que eu quero dizer com isso. Parênteses do parênteses. A formação que era dada, ela bate muito com essa fantasia que o Paulo comentou, de um músico que faz música abstratamente, porque ele faz uma arte, e aí vai A maiúsculo, R maiúsculo, T maiúsculo e o E maiúsculo, e ele realiza essa arte e toda a sociedade tem que sustentá-lo para fazer isso, porque ele é essencial. Não vou entrar no mérito se a arte é essencial, se ela não é essencial para as pessoas. Eu sei do que eu gosto. E eu sei que se eu aprecio determinado tipo de fazer artístico, certamente eu preciso, antes de qualquer coisa, atender a necessidade do meu cliente. Quem que é o meu cliente? No caso da coisa pública, no meu entender, é a população, ou do município, ou do estado, ou da nação. No caso voltado do mercado, o que o mercado precisa? Porque as bases da formação, eu vou chamar de gramática, né? Essa gramática nossa da formação, que é escala, arpejo, domínio de harmonia, a leitura musical, ou seja, você tem que ser alfabetizado para realizar o texto musical, a partitura, né? E você tem que também ser alfabetizado para conseguir ouvir algo e reproduzir nesse código, que é a escrita musical. Ele é essencial. Por isso a nossa grade curricular enfatiza esse tipo de formação. O canto, especialmente. Sabe uma coisa que eu estou achando bastante legal? Pode ser que eles não acreditem, mas de fato, quando eu conversei com ele a respeito dessa conversa hoje, que eu falei, e aí, que pauta que nós vamos fazer? Qual foi a sua resposta? A minha resposta foi, eu acho que tem que fluir a conversa. Então, foi exatamente isso. Por que eu estou colocando isso? Porque ele tocou no ponto do mercado, você falou como o que o mercado exige, o que o mercado apresenta, e foi algo que já foi falado nos outros podcasts, aí sim com pauta. Com pauta, Onde, o primeiro que eu fui entrevistado e no anterior, que a professora Tayara Ivonic, eu falo Ivonic, mas ela fala que o pai dela é Ivonic, eu até expliquei que o Ivonic é porque o it, o final it, determina que é filho de, aquelas coisas, mas enfim, a da Tayara já foi na semana passada. E justamente foi falado a respeito da profissão do músico atendendo ao mercado e não atendendo o que historicamente a gente espera ser, né? Mas atendendo o mercado. E
você falando disso nesse momento, eu acho que não só corrobora isso, mas dá até mais sustentação para algum momento que a gente fala hoje a respeito de como flui, como é que é a dinâmica e o que a gente espera e quer do estudante de música aqui da Carlos Gomes. É por aí? Por aí não, e eu vou pegar o seu gancho também, porque quando às vezes a gente fala atender no mercado, então pode passar pela cabeça de muita gente que, mas para eu fazer funk, eu não preciso fazer faculdade. Pode passar. Eu não estou entrando no mérito se funk é legal, se não é legal, se é bom, se é música, se não é música, etc. Mas eu estou dizendo que eu quero dizer o seguinte, a gente precisa ter uma formação. E atender o mercado não quer dizer atender apenas aquilo que o mercado está vendo naquele momento. Pode ser também ser visionário e atingir o mercado naquilo que o mercado não sabe ainda que quer. Por exemplo, hoje a gente tem esse aparelhinho aqui, esse aparelho mágico. Né? O meu, por acaso, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lentes, né? Deve ser muito bom. Eu não sabia que precisava de 6 lentes. Dizem que ele faz ligação também. Faz ligação também. Vocês podem não acreditar, mas houve uma época em que eu andava com um negocinho aqui na minha cintura, chamado bip, né? Beeper, né? E que alguém ligava para alguma central, ele fazia pipi, pipi, aí eu procurava um orelhão. Orelhão era um tipo de telefone público, né, para os mais jovens, os que têm menos de 50, no qual eu ligava perguntando qual era o recado. Hoje, eu, enquanto esperava aqui, comprei ações da Bolsa, atendi aluno, respondi vários e-mails. E o que mais eu fiz? Não, só, porque também não fiquei tanto tempo esperando. A gente não consegue viver sem isso. Minha agenda está aqui, minha conta bancária está aqui, muitas vezes plano de aula estão aqui. Ou seja, alguns visionários imaginaram que seria possível criar um aparato, e ele foi se agregando, que as pessoas não sabiam o que precisavam e apresentaram para o mercado. Então, tudo para voltar que é muito importante ter uma formação sólida, a tal da gramática, porque com essa gramática, sabendo ler e escrever muito bem, claro que me refiro à música, você vai conseguir atender qualquer gênero. Né? Quem domina piano de verdade pode tocar Mozart e pode tocar Chiquinha Gonzaga e pode tocar jazz e pode tocar o que mais? MPB e assim por diante. Voltando, então a ideia é como a gente consegue ao mesmo tempo ter uma formação sólida e ao mesmo tempo atender o mercado e conseguir inovar para esse mercado. Se a gente for pensar por esse lado também, você estudou violino, eu estudei piano. Se fôssemos nos nortear apenas por aquilo que foi passado para nós, a gente não estava nem aqui com esse logo aqui na frente. Você estava em algum lugar por aí, tocando no naipe dos violinos, e eu estaria dando os meus concertos para lá e para cá. E a gente faz isso. Sim, mas não só isso. Mas não só isso. Não só isso, claro. Além de tudo, tem essa questão das muitas visões. Bem, então já que a apresentação ficou para agora. Como o Paulo sabe, a minha graduação foi em violino, bacharelado em instrumento com habilitação em bacharelado, vamos lembrar como que está no diploma. Bacharelado em música com habilitação em instrumento, violino, pelo Instituto de Artes da Unesp. Lá eu estudei com o grande violinista chamado Ayrton Pinto, um violinista de primeiríssima linha, que era espala da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Tive esse privilégio de estudar com Ayrton. Eu falo Ayrton porque ele falava José Antônio, o R dele era assim. Ele era do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio de Janeiro, fluminense. E depois eu tive o contato com alguém que virou um grande amigo, que é o Júlio Medalha, um regente de primeiríssima linha. Eu quero ver se eu trago para nossos podcasts futuros. Vamos sim. Que foi quem me deu a batuta pela primeira vez. Eu fiz o meu debut
regendo a orquestra do Festival de Campos do Jordão em 1992. O Paulo era um bebê naquela época, eu carreguei no colo, essas coisas. Na sequência, eu me especializei em regência de orquestra. O tamanho de bebê continua, né? Não, né? É um grande homem e um grande pianista. Em regência de orquestra, com o maestro Eleazar de Carvalho, fui para os Estados Unidos. Quando voltei, eu prestei para o mestrado da Unicamp, fiz o meu mestrado, minha dissertação é sobre ópera barroca francesa, especificamente Le Devant du Village, de Jean-Jacques Rousseau. E eu disse o nome da obra, que é para vocês verem que eu faço a diferença entre le e le, tá? O que mais? Depois eu acabei fazendo doutorado em orquestração, discutindo, debatendo como funcionam os instrumentos de metal. Isso pode ser um outro assunto, né? Quando a gente trouxe o Donizete para ser entrevistado, como é que a gente escreve partes para esses instrumentos, emulando o estilo da primeira metade do século XVIII. É isso. Donizete, só para ele saber. É um grande amigo, foi, enfim, um grande amigo, colega, trabalhou conosco na pós-graduação e também foi trombonista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e é professor atualmente da USP, do Departamento de Música da ECA. Ele também distingue lo e le? O assunto dele foi Villa-Lobos. Tá. Eu não sei, mas eu não falo húngaro como o Paulo, então é um outro assunto. Então, como vocês veem, a minha formação ela foi uma formação voltada para o passado, né? Violino, que é um instrumento que se cristaliza na sua técnica basicamente no final do século XIX, né, pós-Paganini. Orquestra, que é um instrumento, num sentido muito amplo da palavra, que se solidifica no início do século XX. Depois o barroco francês, século XVIII, da metade, e depois a orquestração da primeira metade do século XVIII. Ou seja, tudo foi voltado para o passado. Porém, já há alguns anos, o meu interesse tem sido cada vez mais voltado para trilha musical. Eu fui professor assistente, né, lá na Unicamp, durante o doutorado de trilha musical, e agora estou muito interessado em trilha para game. Inclusive, um dos nossos ex-alunos, seu ex-aluno, inclusive, da pós-graduação, o Nonato, ele enveredou para essa área. Né? Também fiz musical. Eu estou vendo que o Rodrigo Chinet está aqui assistindo a gente. Tá. Ele acabou de entrar na Unicamp, inclusive. E meu aluno de composição e piano, mas Chineta com X ou com CH? CH. Então deve ser quineta, né? Não, Chinet. Com SH? Não, com CH. É que originalmente era com SCH, tá. Mas aí aquela coisa de cartório brasileiro, né? Vem para cá e a coisa vai se modificando de tal forma. Aliás, inclusive, quem vier fazer a prática de coro aqui, a gente abriu para alunos, como é que fala? Alunos não regulares? Convidados. Convidados. Isso a gente tem falado todo podcast. Todo podcast, Pode falar, ou seja... Eu vou pegar no pé, viu? Porque toda a gente está fazendo só coros de ópera italiana. Que dia que é? Às quartas-feiras. Que horas? 18h30. O que tem que fazer? Só entrar. Só vir. Comparecer. Qual que é o endereço? Rua Álvares Penteado, número 216. Estações de metrô mais próximas: São Bento e Sé. 2 quadras de cada uma, ela está exatamente no meio. Ao lado da Bolsa de Valores. Se quiser fazer uma aplicação, ou antes ou depois, né? Depois não dá que já acabou, né? Mas se um pouquinho antes já. E ao lado do Centro Cultural Banco do Brasil, se quiser ver uma exposição. Também. Pronto. Então que aliás aqui não por acaso é conhecido como Centro Histórico, né? É o Centro Histórico, aliás. É um lugar belíssimo. Mas agora em tudo isso que você... só completando do Rodrigo que está lá, que ele falou, e aí? Ele falou meu nome por quê, né? Porque justamente porque ele é interessado em composição para trilhas. Negócio de videogames, essas coisas. Então, posteriormente ele deve escrever alguma coisa para você, a gente vai estar atento para ver se a gente responde no ar ou responde depois. Para mostrar que os professores da Faculdade de Música Carlos Gomes são eruditos, o game, hoje em dia, é a mais recente Gesamtkunstwerk. Obra de arte.
Gesamt, eu esqueci que é Total. É total, Gesamt. Ó, e olha que ele morou em Viena, hein? 1 ano. Eu, no máximo, tomava um cafezinho no Viena. Eu vou soltar um húngaro aqui, eu quero ver o que você vai falar. Eu vou apanhar, eu não consigo falar. Olha, o mais importante compositor húngaro é o sujeito que eu não sei falar o nome. Então, peraí. Nós fala Bela Bartók. Não, mas deve ter pianista aqui. É. Você sabe quem foi Chico Farinha? Chico Farinha? Não, eu sei o Chico Bororó. Não, Chico Farinha. Esse eu não sei. Chico Farinha. A dica é, quando eu ia comprar farinha de trigo em Budapeste, eu pedia Finom List. Nossa, tá brincando. E o Francisco é o Franz? Que na verdade é Ferenc. É Ferenc. Ferenc Liszt. Ferenc Liszt. Liszt. Olha, você viu? Vocês viram? Vocês têm que vir assistir esse podcast todo dia, por algum motivo que eu não sei qual é, mas vocês têm que assistir todo dia. E é Bela Bartók. Então, como que é? Bela Bartók. Bela Bartók. Quase isso. Ou qual é? Mas voltando aqui pro... Aliás, hoje eu estava ouvindo o concerto número 2 dele para violino e orquestra. Que bonito, hein? Olha, você sabe que entre os dois, o Liszt, claro, é o mais famoso, é o romântico, mas em termos de tocar para piano, eu prefiro muito mais o Bartók. Tá. Onde é que a gente estava? Em Bartók. Quando você me perguntou o Gesamt Kunstwerk. Não, o que eu estava dizendo é o seguinte, que o seu Ricardo Wagner, lá, o Richard Wagner, ele defendia a ideia da ópera ser a ópera, aquela peça musical que as pessoas cantam, etc., como uma obra de arte total, né? A tal do Gesamt Kunstwerk. E por que ela seria a obra de arte total? Porque ela envolve música, drama, né? Teatro, artes plásticas, cenário, figurino, envolve ação, né? Ela envolveria tudo. Então ela seria a obra de arte total do século XIX. Eu acredito que a obra de arte total do século XX seria o cinema. Mas a nossa do XXI é o game. Eu posso concordar. Ela vai usar tudo, inclusive as tecnologias digitais. Mas estava falando, voltando um pouco para o que estava antes do Gesamtkunstwerk. Legal. A respeito do aluno aqui, prática sempre. Daí ele vai perguntar, mas aqui, pelo que eu sei, vocês estão fazendo licenciatura. Como é que é essa prática? Sim. A gente estruturou um curso que ele permite, e aí esse foi o desafio de estruturar essa nova grade curricular, ele permite que uma pessoa que teve pouco ou nenhum contato formal com música, ele possa ingressar em 4 anos, estar preparado para o mercado. Lá, ele tem matérias comuns, que é do aprendizado de música, né? Canto é essencial, é a primeira forma de expressão humana, né? É o canto, no sentido muito amplo, né? O choro do bebê é um canto. Depois, se quiserem, a gente desenvolve isso. A leitura musical, a prática musical, o estudo do piano. Por que do piano? Porque ele dá uma base... Isso eu queria chamar a atenção. Né, geral da partitura. Eu desconheço qualquer curso aqui no Brasil que dê piano complementar todos os semestres, do começo ao fim do curso. Então, o que acontece, sem citar instituições por aí, mas analisando um pouco as grades curriculares, a impressão que eu tenho é que umas copiam mais ou menos as outras. Não é impressão, não. Não deve ser impressão. Inclusive as conceituadas. Inclusive até as que frequentamos no passado. E é muito curioso, porque ela, ao invés de atender o aluno, ela atende não sei o que ela atende. E acaba dando uma gotinha de cada coisa. É como se... É claro, assim, a formação de um artista, de um músico, ela passa por uma grande quantidade de assuntos.
Então, é claro que a pessoa tem que ter um domínio da leitura musical, tem que ter um domínio da escrita musical, tem que ter domínio de um instrumento, tem que ter pelo menos um instrumento, tem que ter domínio, pelo menos uma proficiência na voz, né? Não precisa ser um cantor de ópera, mas precisa conseguir, no mínimo, cantar uma melodia. Precisa ter noções de harmonia. Harmonia, caso... Não só no papel, né? Não só no papel. Ouvir, né? Que é isso que a gente está pensando. Ouvir, escrever, tocar. Ouvir, escrever, tocar, né? Conseguir realizar. Porque tanto a Europa quanto os Estados Unidos, qualquer músico toca piano. Sim. Qualquer músico toca piano. Se é um trombonista, é um violinista, ele toca piano. Não vai tocar um concerto de Rachmaninoff, mas todo mundo toca piano. Coisa que a gente não vê muito aqui também, não? Sim, até mesmo na minha graduação, eu tive 1 ano de piano complementar. 1 ano de piano complementar quase nada. Tudo bem, é melhor que nada, mas não resolve o assunto. Né? Então, especialmente porque a gente tem um público que não estudou, que não teve aula desde criancinha na sua escola. Né? Vocês, por exemplo, eu não sei quem está ouvindo, mas... lá, tem uma mensagem ali, né? Então, tá falando dos Beatles. O rock inglês, ele é do... sim, então, também tá falando do Queen, daquele outro conjunto. O rock inglês tem... o Joe Nilsson diz que gosta muito de Elton John. Não vou nem mais ler aqui, senão está começando a ter muita mensagem. Mas voltando, o rock inglês, ele tem essa característica de uma qualidade muito boa musical e de estrutura, né, por conta até da formação. As crianças têm aula de música desde do kindergarten, né, como eles falam, né, que é o jardim da infância nosso, passando por todo a sua formação até concluir o equivalente ao nosso ensino médio. Né? Lá eles têm é um pouco diferente, tem o grammar school, é um pouco diferente, mas os equivalentes. Então, quando a pessoa vai se dedicar à atividade, ela teve uma vivência, cantou em coros. E não é só música erudita, né? Ou seja, ele segue por aquele caminho que ele quiser depois, né? Então, mas é a questão da gramática. Já que a gente estava falando dessas bandas, tem um que é meu preferido, que é o Rick Wakeman, que fez parte daquele grupo Yes. Nossa, rock sinfônico. Formado na Royal Academy. Sim. Então, por que isso? Querendo ou não, música é música. Essa distinção que existe, que a gente vê por aí, música é música. E toda a estrutura dela, no final, é a mesma para qualquer tipo de música que você vai fazer. E a partir do momento que você entra numa instituição para você ficar proficiente, tanto nessa parte técnica daquilo que você quer fazer, como em outras áreas, como aquilo que você começou a entrevista de hoje, que é na gestão de carreira. Na gestão da própria carreira. Que além do... Não desconheço a faculdade que tem todos os anos, todos os semestres piano, e desconheço ainda a faculdade que tem algo voltado especificamente para isso. Não, nós temos colegas que tiveram uma formação muito boa na sua execução, mas que não sabem fazer um currículo. Sim. Isso é básico. E hoje em dia, com as mídias sociais, aliás, a gente até está fazendo um podcast, que é um fenômeno de agora, com as mídias sociais, se você não tem um mínimo de ferramentas para conseguir entender como funciona isso, você não existe. Não é mais ter site. Antes era ter site. Lembra quando ter site? Ou você tinha site ou você não existia? Agora não. Ou você está nas mídias sociais ou você não existe. Por exemplo, tem esse fenômeno do duo no TikTok, que é demais e legal. Aliás, eu quero aprender para fazer também. Né? Uma pessoa inicia algo, pode ser uma batida. Postou no TikTok. Aí o outro constrói uma melodia em cima, ou põe uma base harmônica, ou cria. E aí você tem uma construção coletiva de uma música. Na verdade, isso é uma composição.
É uma composição. Literalmente, composição é isso, né? Compor, pôr junto. Uma composição. Agora, se a pessoa que está aí fora fala assim, tá, eu vou lá participar do coro, tá, que você chamou eles para virem no coro. Sim. Né? O fato de eu participar do coro, eu posso participar da faculdade, são duas coisas distintas, mas eu acho que você vai gostar tanto do coro que você vai querer se matricular na faculdade também. Esse é o plano. Ainda mais por conta de tudo isso que a gente está colocando aqui. Aonde que a minha ideia, quando eu chamei o Zé Antônio aqui, desculpa, o maestro aqui... É o seguinte, que meu nome é comprido, José Antônio Branco Bernardes. Aí, em 1992, como eu falei para você, foi a primeira vez que eu regi orquestra em público, foi a Orquestra Festival de Campos do Jordão, e eu estava conversando com o Júlio Medalha, que era meu professor naquele momento, né? E falei, Júlio, eu estou com um problema, porque é muito nome. José Antônio, né? Minha mãe insistia em dizer que é José, não é Zé Antônio, é José Antônio. Parece que eu canto bolero, né? Agora, el dia que me quieras com José Antônio. Né? José Branco, estranho. Né? José Bernardes. Nome de presidente. José Bernardes. Tá, Antônio Branco. Esse era o nome do meu avô. Não é tão bacana. Antônio Bernardes. Né? Aí o Antônio Bandeiras ia perder emprego, porque todo mundo ia querer o Antônio Bernardes. Branco Bernardes eu achava meio voadora no peito, né? É uma aliteração, né? E bilabel explosiva. Bam, bam. E o Júlio me convenceu, falou, não, é Branco Bernardes, esse é o seu nome. Nós temos mais Foi aí que eu adotei o... Temos mais 2 casos paulistas, exatamente igual a você. Você sabe quais são? José Antônio Almeida Prado. Exato. E? O Zé Carlos? José Carlos. Tá, porque eu pensei que sempre tinha um outro José Antônio. Não. José Carlos Amaral Vieira. E tem mais um, que não é músico, José Antônio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal. Verdade. Tribunal, foi o Toffoli, né? Do Supremo Tribunal Federal. Ato falho. Né? José Antônio Dias Toffoli também. Também. Tá. Qual que era a próxima? Tá. O que a pessoa... Sim, vai ter aula com ele aqui, claro. Tem aula... Nesse semestre está tendo aula de... Regência coral. É que, assim, os alunos que estão na disciplina, eles estão fazendo regência coral 2. Os participantes externos estão fazendo prática de canto coral. Sim. Invariavelmente vai aprender um pouco de noções de regência também, né? Mas a ideia é que participe aqui do coro. Exatamente, né? Que participe do coro, que tenham vivência musical. Neste semestre, nós estamos trabalhando coros de ópera italiana. Né? Mas por que coros de ópera italiana? Posso saber? Não. Alguém pode estar se perguntando. Por quê? Por quê? Raimundo Nonato. Porque o italiano, a língua italiana, ela ajuda muito na colocação vocal. É por conta exatamente disso, pelo trabalho da sonoridade do grupo. Já no segundo semestre, se tudo der certo, tem uma novidade, mas aí é um outro assunto que eu não vou contar agora. Tá. Você fez o Unesp, foi para os Estados Unidos, voltou, fez Campos do Jordão, estudou com grandes nomes. Tem alguém que pode estar se perguntando, eu vou ter que fazer toda essa trilha também? Ou basta eu fazer uma faculdade para começar a entrar no mercado de trabalho? Eu não quero ser pianista famoso, eu quero ser um bom músico, eu quero trabalhar com música, eu quero... posso tocar, mas eu quero dar minha aula, eu quero montar uma ONG, eu quero fazer uma escola, enfim. Eu quero louvar. Também. Eu quero louvar. É essencial isso. Bem, primeiro, a faculdade é para lhe dar uma formação que capacite esse estudante a ser professor de música, a licenciatura, né? A licenciatura, professor de música
para o ensino fundamental 1 e 2. Tá? O bacharelado em música, ele capacita você a ser um profissional da área. Sim. Tá? Agora, assim como todas as profissões, engana-se quem acha que isso não vale para as outras profissões, elas demandam aprendizado contínuo. Não tem fim. Não é só música, não. Se você for médico, não tem fim. É trabalhar o dia inteiro, ir para casa, estudar, porque tem um novo procedimento, um novo medicamento, uma nova doença, uma nova classificação, assim por diante. Se você for arquiteto, também. Se você for advogado, leis acontecem o tempo todo. Se for contador, olha, a cada semana. Então, o processo, não tem ilusão, não. Ninguém vem aqui para minha aula, olha para minha cara e sai sabendo tudo. Né? Tem que ter empenho e depois a educação continuada. Tanto que nós, e aí, tendo essa base de formação, é por isso que a gente também está criando paralelamente as pós-graduação em regência e em composição. E composição já direcionando para essas outras Faltou áreas. Pós-graduação. Pós-graduação. Não faltou uma. Qual? Educação musical. A educação musical, que são os 3 nichos da nossa graduação, em que a pessoa se capacita nesses outros semestres e depois ela, se quiser, claro, né, ela pode fazer uma especialização e aprofundar mais ainda os conhecimentos adquiridos. Por que é importante tudo isso que ele está falando? Se você for ver baseado em tudo que ele falou a respeito de por onde ele passou, o que ele aprendeu, a parte que ele está sempre também aprendendo. Eu estou aprendendo, na verdade. Sim, eu estou sempre aprendendo, mas ele é um bom violinista, dá suas aulas que eu sei, excelente regente, tem um coro, tem orquestra, já foi diretor de várias instituições, a última delas, uma das mais renomadas, estatal. Tá? Está aqui como professor de faculdade. Sim. Né? E eu tenho certeza que, se ele não tivesse estudado, se não tivesse todas as especializações que ele fez, eu, como coordenador, não teria contratado, por mais amigo que fosse. Aliás, eu tenho casos assim. Sim. De amigos que pedem para... E sim, o fato de ter estudado na Alemanha, mas não tem um curso específico, ou seja, ele não se graduou, não estudou, eu não posso nem contratar, nem por afetividade. A gente tem uma questão de... existem 2 coisas que caminham paralelas, né? O conhecimento e a legislação. Sim. É importante isso. É importante que eles saibam isso. O que nós... Assim, muitas vezes, tem gente que vai para uma faculdade qualquer para ter o diploma e cumprir a legislação. Se esse curso propiciou competências para exercer a profissão ou não, é um outro assunto. Sim, porque a gente tem várias faculdades aqui em São Paulo que estão dentro desses parâmetros que você colocou, e eu tenho certeza que tem gente que fala, eu estou nessa. Né? E a gente garante que aqui não é assim, não. E nós estamos também, e também tem outro caso. Às vezes a pessoa pensa que tem um grande conhecimento, pode ser que tenha ou não. Né? Agora, realmente não é fácil ser um autodidata. Né? Talvez nem todo mundo nasce Vila Lobos, né? Nem todo mundo nasce Vila Lobos, é verdade. E Vila Lobos nasceu numa outra época, num outro momento do mundo. Né? A vida está cada vez mais complexa. Né? Então, cada vez mais a gente demanda aprendizado formal, não formal e informal. Né? E o formal, ele é essencial para que você consiga estar oficialmente, estou procurando o termo, capacitado a exercer uma determinada atividade. E, ao mesmo tempo, é importante que você alie isso ao conteúdo, né? Que você realmente esteja
de fato, não apenas de direito, capacitado a uma atividade. Daí a ideia dessa nova grade curricular que a gente está implementando agora, né? Para que a pessoa... Os novos já estão pegando essa nova grade. Exatamente. Para que muitas vezes o aluno que teve pouco contato, eu tocava guitarra na igreja, né? Por exemplo, no louvor, sei um pouquinho de acorde, alguma coisa assim? Tá. Então, a gente planejou para que em 4 anos essa pessoa, né, hipotética, ela possa, depois de 4 anos, ela ter um cabedal a ponto dela organizar, inclusive, a música de culto da própria igreja com muito mais propriedade. E tem igrejas aí que tem uma música de culto de altíssima qualidade, né? Sim. Porque essa história que você falou da pessoa que acha que sabe, eu até vou colocar aquilo que eu contei para você com o maestro Eleazar. Sim. Quando eu tinha os meus 18, 19 anos... havia um concurso chamado muita gente não sabe. Jovens Solistas. Concurso Jovens Solistas, lá na década de 80. E eu, como bom estudante de piano, fui lá participar. Fui feliz, ganhei, né? Não era ganhei assim, não tinha primeiro e segundo lugar. Quem ganhava adquiriu o direito de tocar com a orquestra sob a regência do próprio maestro Eleazar. Ou do Diogo, né? Diogo Pacheco, desculpa. Diogo Pacheco. E eu fui um dos laureados, fui no primeiro ensaio, super contente, a peça nas pontas dos dedos, toquei, achei que eu toquei bem, né? E tudo correu bem, conversamos aqui e ali. Aí o maestro Eleazar falou, seu Gazanel? Eu falei, oi, sim, maestro. Ele falou, venha ao meu camarim, eu quero que o senhor conheça alguém. Eu já pensei, caramba, eu toquei bem pra caramba, para não falar um palavrão aqui, né? Vou preparar o seu alguém aqui. Ele falou, vai me apresentar um empresário, vai me apresentar alguém importante. Aí você lembra como era lá na cultura artística, né? Bom, entrou lá na salinha dele, tinha aquele armário dele aqui logo depois da porta. Aí ele entrou, abriu a portinha assim e me tirou um aparelho assim, retangular, parecendo uma pirâmide assim. É que hoje em dia o aparelho fica assim, vamos lá. Exato. E daí ele falou, este eu quero que seja o seu melhor amigo, o metrônomo. E... Pronto. Ele falou, até amanhã vocês têm que ter uma boa relação antes do ensaio. Porque eu estava correndo muito. Você estava acelerando? Eu não tinha. Era meu primeiro concerto com orquestra da vida, né? Então, o que eu menos estava olhando era o maestro. Aliás, volta essa questão da prática do canto coral, né? E da prática, aliás, também depois do certo semestre, tem a prática do conjunto instrumental. Eu não tive canto coral, então, assim, minha primeira experiência com regência, assim, alguém me regendo, foi com o maestro Eleazar. Não, e é terrível. Não tinha feito faculdade ainda. Você tinha 18 anos, né? Um pouco menos, 17. 17? Nossa, que novinho. 80 e alguma coisa. Cabeludo ele era. Tinha um topete e vinha franjinha, né? Você tinha franjinha mesmo? Eu tinha. Tinha? A mesma? Olha. Depois você passa no RH. Tibiriçá depois também tinha. E aí, essa coisa do pianista, ele tem um estudo muito solitário. E esse estudo solitário é solitário, inclusive, com o tempo. Então, muitas vezes, tem muito pianista que tem até uma certa musicalidade, mas o domínio do tempo e da escuta do outro, ele não foi trabalhado. Porque ele, primeiro, principalmente hoje, ainda nós precisamos vir para o século XX, como você fala. Porque os pianistas, ainda hoje, com mais da metade, são educados para serem solistas. E o que é o estudo deles? Ele, tocando as suas invenções de Bach, preludios de fuga, sonatas de Chopin, esquerdo de Chopin, sonata em si menor de Liszt, e assim vai. Quando ele vai fazer a primeira aula, ou a primeira coisa de música de câmara, e coloca lá um violino do lado dele, aquele som intruso desconcentra ele. Ele não consegue se ouvir e ouvir o outro ao mesmo tempo. Então, ele não está acostumado a realmente a ouvir, a se ouvir. Parece estranho, né? Que a gente fala, se ouça, né? Sim. Né? E, na verdade, você está tocando, mas, no fundo, você não está se ouvindo. Então, essa inexperiência é justamente o que vem atrelar
como é que fala? Esse ato que nós temos no aprendizado. O pianista, ele não é treinado para trabalhar com conjunto. E eu era um desses. Claro, é a formação que se sim, tem. eu era um desses, né? Sim. Apesar de eu conhecer o concerto, tudo, mas ter aqui o Ayrton do meu lado, aqui atrás, aqui nas minhas costas, né? Aqui do lado, fazendo o violino, ouvindo isso aqui, ou como tantos outros. Que obra foi? Né? Foi o número 5 do nosso amigo Beethoven. Nossa, Imperador? Isso. Tá. Aí tem uma parte lá do fagote. E aquilo... Tá. Então, assim, não tinha costume nenhum, né? É porque o começo vai bem, né? Não, o começo vai bem, não, o começo vai bem, né? O começo vai muito bem. E aí depois tem muitas entradas que elas são muito pontuadas por solos de alguns instrumentos, né? Oboete, então tem algumas... Quando o piano vai entrar, fica aquela cadência com nós, fica pam, 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 que tem as madeiras, né? Acho que tem trompa também fazendo. E daí tem que ficar atento aqui lá a frase inteira, que são 4 compassos. Então, isso para mim era tudo novidade. Então, eu ia pela orelha, né? E é o segundo movimento também, né? Que é difícil aquele segundo movimento de encaixar, de entender a frase, inclusive, né? Você tem alguma história para... Infelizmente, a gente precisa... Opa, já está na hora, né? Vou guardar as histórias para o futuro. Ele nem disparou, mas aqui tem um reloginho aqui controlando a gente, um chato. Sim. Para evitar que... Não, depois tem mais histórias, né? Tem. O que você gostaria de falar para eles? Para eles aqui? Além de boa noite? Além de boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Porque pode ser que tenha alguém que vai assistir amanhã. Sim. Ou depois. Sim. Vai ficar gravado. A internet é flagrante, perpétuo, alguma coisa assim. Bem, experimentem, testem, se reciclem, estudem, pratiquem. Não tem segredo. A música não é difícil. É trabalhoso. Sim. E não é impossível. E não se preocupem, nós mesmos não temos noção do nosso próprio talento. A gente não sabe se o que a gente faz é absurdamente genial ou se é horroroso. Não, horroroso dá para perceber. Né? Ou se é um medíocre. Por isso, o que importa é o estudo, o preparo. Basicamente é isso. Mas depois vai ter mais histórias. Claro, eu devo trazer ele mais vezes aqui, mas o importante é que eu queria que você tivesse a oportunidade de ouvir o que ele pensa, ouvir os comentários, ouvir as histórias de uma pessoa que já é bem sucedida, que está aqui no mercado já, apesar de continuar estudando, mas hoje ele está na coroação de tudo aquilo que ele trilhou. E também, para não deixar passar em branco... Data vênia, nobre colega, eu não estou na coroação não, viu? Falta tempo para eu morrer. Sim. Eu não falei de legado ainda. Ah, tá bom. Não, mas é que... Quando eu falar de legado, aí você se preocupa. É que é um processo contínuo, né? Eu entendo que é um processo contínuo. Sim. Eu não me sinto no ápice de alguma coisa. Me sinto num processo. Mas, se você quiser... Tá. O coral você pode vir, que é gratuito. Basta aparecer aqui, quarta-feira, às 6h30. Mas, se você quiser ter a oportunidade de... Aparecer e se comprometer. Não é aparecer assim, eu vim aqui, é a festa da casa... E depois some. Exatamente. Não. É com compromisso, né? E ter a oportunidade de ter aulas com ele em outras disciplinas, ou até mesmo comigo e outros profissionais que nós temos aqui na casa. Ainda estamos com as inscrições para o vestibular abertas. Então, ainda dá tempo. É só entrar no link que eles vão colocar aqui embaixo para vocês. Se não me engano, é Uniesp Vestibular, mas eu não quero falar nada errado. É só ficar acompanhando aí que a produção vai colocar o link de acesso para inscrições ao nosso vestibular. Ou falar com a gente. Ou falar com a gente também. Fala com a gente. Paulo, você é fácil de achar. Sim, nas redes sociais. Facebook, Instagram. Eu também sou. Foi lá no Google, descarta as páginas policiais, o resto você acha tanto a minha quanto a dele. Maestro, muito obrigado. Eu que agradeço pela visita. Estar aqui. E aí a gente continua com mais improvisos, né? Porque esse foi totalmente do jeito que você queria. Não foi não. A gente precisa improvisar mais ainda. Tá bom. Vai fazer nos próximos. Isso. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, pessoal.